Olá, sejam bem-vindos aos Cenários. Eu sou a Kerlia Chaves e hoje a gente vai conversar sobre a indústria cultural cearense com a Luísa Sela, que é a nossa secretária da Cultura aqui do estado do Ceará. Tudo bom, Luísa? Seja bem-vinda. Tudo bem? Quero agradecer, começar agradecendo pelo convite aqui para conversar sobre um tema que é tão relevante, né, para os tempos atuais. A gente que agradece a sua participação. Luísa, vamos começar aqui falando como que a indústria cultural cearense evoluiu nas últimas décadas e quais foram os principais marcos e mudanças ocorridos na indústria cearense, na indústria cultural cearense. Certo. Bom, primeiro, a gente tem, não é, esses conceitos, né, que transitam entre política cultural, cultura e arte, economia criativa, economia da cultura, indústria cultural, que são todos termos que buscam falar e definir com especificidades, obviamente, essa relação entre cultura, arte e economia. Né? Então, como que a produção artística e cultural aqui do estado do Ceará gera também produtos, né, gera ativos que são culturais, que são simbólicos, mas que também são econômicos. Né? Então, a gente tem no estado do Ceará uma trajetória, nos últimos 20 anos, eu posso assim dizer, ou até um pouco mais, de uma certa continuidade, né, nas políticas públicas de cultura, com momentos um pouco mais fortes e de maiores investimentos, momentos menos ali, mas sempre mantendo um pouco uma linha de construção dessas políticas e de fortalecimento dos investimentos, né, na área da cultura e da arte, destacando agora para o último período, onde a gente teve um investimento significativo na ampliação da rede de equipamentos públicos de cultura, que cumprem um papel muito importante para a dinamização dessa produção artística e cultural. O estado do Ceará tem, não é, historicamente, uma força muito grande na tradição, em manifestações da cultura popular tradicional. A gente lembra logo do reizado, lembra do maracatu, né, lembra das produções vinculadas aos povos indígenas, aos povos afro-indígenas, as manifestações de matrizes africanas. Né? Então, a gente traz muito esse simbólico, mas também é um Estado que tem muito investimento e que tem crescido, eu acho que isso é um marco importante, né, para me conectar com a sua pergunta, na produção artística contemporânea. E aí a gente pode olhar isso, por exemplo, para o audiovisual, que nessa última década se consolidou de uma forma muito importante, cresceu de uma forma muito importante, né, rumo a uma consolidação. O cinema cearense tem se destacado tanto em festivais nacionais, como de Tiradentes, por exemplo, mas também em festivais internacionais. A gente pega o de Nova York, né, e outros festivais na França, que são muito importantes para o cinema. Na música, então, a gente tem destaques, né, de grupos, bandas cearenses que ganham relevância nacional e até mesmo internacional. E aí, se a gente for mais para esse campo do pop, do sertanejo, né, os nordestinos e os cearenses têm crescido muito, e um marco importante para toda a indústria cultural do mundo, eu posso assim dizer, as mídias digitais, que transformaram de uma forma muito profunda, não é? O mecanismo de distribuição, de produção cultural, e no Ceará não é diferente. Então, as redes sociais, né, o YouTube, as mídias de música, elas transformaram e possibilitaram ali que pessoas que talvez antes não tivessem essa possibilidade de se projetar num cenário mais nacional, assim o fizesse. Então, é também uma outra área, a música aqui no estado, que ganha muita relevância. A literatura, a gente tem a Socorro Racioli e outros escritores e escritoras cearenses também sendo premiados, né, em importantes prêmios nacionais e internacionais. Isso é importante, esse reconhecimento, ele dá um giro importante. Então, eu penso que o estado do Ceará, ele ainda não tem um reconhecimento dentro e fora, como você olha para a Bahia e para Pernambuco e você pensa em cultura e arte. Mas, ao longo dos últimos anos,
né? E acho que isso é uma coisa importante. Cada vez mais se tem compreendido que a cultura do estado do Ceará, seja a sua tradição, seja a arte contemporânea, ela tem um diferencial importante e ela se destaca, não é, aonde quer que ela se apresente, em quaisquer das áreas que ela se apresente. E acho que marcos importantes são marcos aonde a política pública de cultura, e aí o começo dos anos 2000, não é? Agora, na última gestão do então governador Camilo, e com essa continuidade do governador Eumano, se apresentam com bons investimentos e com uma boa possibilidade de dar destaque, de promover a nossa cultura. E de que maneira a diversidade cultural aqui do Ceará se reflete nas manifestações artísticas do Estado e como que a indústria cultural cearense está envolvida na preservação e promoção das tradições locais? A nossa diversidade é o nosso principal ativo, né? Toda a produção cultural, por mais diversa que ela, por mais assim contemporânea, digamos assim, que ela possa ser, ela se ancora também ali numa tradição, né? Em referências identitárias, em referência dos povos que constituem o nosso Estado. Então, toda a matéria criativa que se trabalha, por exemplo, nas indústrias culturais, ela vem dessa tradição. É muito importante, e isso é uma questão que a gente discute muito quando entra mais para essa discussão da economia, né, de que a economia da cultura, a economia criativa, e aí, consequentemente, as indústrias criativas, né, e culturais, elas tenham ali uma especificidade, um cuidado de respeitar algumas singularidades dessa tradição para não comprometê-la. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Né? Tem algumas manifestações que elas só devem acontecer daquela forma, em pequena escala, não é? Em determinado lugar, respeitando as pessoas que fazem, que produzem, que muitas vezes, quando a gente fala, por exemplo, dos mestres e mestras da cultura, são pessoas mais idosas, não é? E que têm ali especificidades e necessidades singulares de cuidado, de deslocamento. Então, a força da economia e da indústria cultural não pode desrespeitar esses elementos para não comprometer e não descaracterizar até mesmo aquela manifestação, né? A indústria ela tem sempre, e isso vale, por exemplo, também quando a gente olha para o meio ambiente, né? A indústria e a produção cultural ela precisa sempre ser muito respeitosa e respeitar ali essas singularidades que fazem com que aquela tradição seja daquela forma, mesmo que ela inspire, né? Porque todo o processo de criação acontece dessa forma, mesmo que ela inspire outras coisas, inspire outras manifestações que ganhem escalas até mesmo mundiais, por exemplo, né? Mas existe ali um lugar de respeito. Vou dar um exemplo, por exemplo, do mestre Expedito Celeiro, que é um mestre que tem inspirado e que é base para uma indústria cultural, por exemplo, de calçados, né? De roupas, de mobiliário, que usam a sua referência cultural, da tradição do couro, né, para agregar valor cultural a determinados produtos. Né? É isso que a indústria criativa e cultural faz muito. Mas o mestre Expedito se preserva na sua tradição, na sua forma de fazer, né? No lugar onde ele produz, mesmo que ele se amplie da escala. Isso não comprometeu a sua característica e o seu trabalho, né, com o couro, por exemplo, e com a sua marca, né, que é aquilo que o caracteriza. Né? Então, ele está lá em Nova Olinda, naquele lugar, produzindo, criando, ao mesmo tempo que ele está circulando em Nova York, que ele está circulando em São Paulo, que ele vende para o mundo inteiro, mas a sua tradição está preservada, está cuidada, né? Mesmo se atualizando para a modernidade, para um design mais atual, mais moderno. Então, eu acredito muito nesse encontro, né? Entre o contemporâneo e a tradição, onde há respeito e onde há cuidado com essa memória e com essa tradição que precisa, ela não está estanque no tempo, a gente não pode romantizar nesse sentido, né? Mas ela tem ali uma característica que precisa ser respeitada, principalmente quando a gente fala de manualidades, né? Como é que você vai bordar uma determinada peça, o tempo que se leva para isso, né? Então, isso tudo precisa ser levado em consideração para a gente não desmontar
essa estrutura, né, a custo de fortalecer uma dimensão mais econômica. Entendo. E, Luísa, como que a indústria cultural contribui para a economia aqui no Ceará? Existem setores específicos que têm um impacto mais significativo? A gente, infelizmente, na cultura, há pouco tempo eu tive uma reunião que a gente estava falando exatamente sobre isso, a gente ainda tem pouquíssimas produções de dados e de informações sobre o impacto da economia criativa no desenvolvimento do nosso país e também do nosso estado. Houve agora, recentemente, uma iniciativa do Itaú Cultural de realizar uma pesquisa que eles chamaram PIB da Cultura. E eles, através de uma metodologia desenvolvida, né, por pesquisadores nacionais e internacionais, eles chegaram ali numa estimativa de que a economia criativa contribui para 3,11% do PIB brasileiro. E eles construíram recortes para os estados, né? E o estado do Ceará, eles ficavam em torno de 2,7% a contribuição, né, para o PIB, para o Produto Interno Bruto. É um estudo ainda inconcluso, porque ele não incorporou algumas áreas, como, por exemplo, a cultura popular, que no Nordeste é muito forte, que no Ceará é muito forte, então você não pode considerar a indústria cultural e criativa dessas regiões sem pensar no Carnaval, sem pensar no São João. É impossível, é uma das maiores manifestações nossas, né? Mas ela nos dá uma referência importante, por exemplo, de que o PIB da cultura no Brasil é maior do que o PIB do setor automobilístico e se aproxima muito do setor de construções. Então, isso dá uma referência da força que a produção artística e cultural, criativa, tem para o desenvolvimento econômico do nosso país e também do estado do Ceará. Né? Então, a gente precisa ainda aprofundar esses cálculos, né? Desenvolver estudos mais específicos que possam mensurar de uma forma mais completa, né, esse impacto, mas, sem dúvida nenhuma, ele é muito importante. E aí a gente destaca, por exemplo, nessas manifestações populares, então, Carnaval e Movimento Junino são duas grandes forças que a gente tem de movimentação econômica. O artesanato, ele também é uma força muito importante, né, dentro dessa produção. O audiovisual tem crescido, tem sido uma área que tem crescido muito. A música é um setor também muito, muito importante dessa conta, né, digamos assim, e eu acho que a gente tem esse dever de casa, né, nós que estamos na gestão pública, de mensurar melhor essas informações para, inclusive, ajudar a desconstruir uma compreensão que existe, e aí, por parte da própria sociedade, que o investimento em cultura é gasto, né? Quando, na verdade, o investimento é um investimento. Quando você investe um valor em um festival, por exemplo, ou em uma produção audiovisual, a economia que ela movimenta, né, o retorno que ele traz para o Estado do ponto de vista de arrecadação, de comercialização, de serviço, de geração de emprego, é muito significativa. Né? E a gente precisa, pela nossa responsabilidade com o fortalecimento dessa indústria, desse setor, a gente precisa produzir mais pesquisas. A gente dizia isso agora há pouco, numa reunião com o setor do audiovisual, que a gente precisa produzir pesquisas que mostrem a força dessa economia aqui no nosso estado, para a gente argumentar, inclusive, mais investimentos. Né? Então, eu destaco um pouco essas áreas que a gente percebe e tem números, né, da sua dimensão e da sua força. Sim, perfeito. E como que a tecnologia, incluindo realidade virtual, inteligência artificial e as plataformas digitais, que a gente falou na primeira pergunta, né, as redes sociais, como que elas podem influenciar a produção e o consumo de conteúdo cultural desenvolvido aqui no Ceará? É radical, né, a transformação. E era uma transformação que vinha acontecendo já de forma relativamente veloz, quando a gente pensa em transformações humanas, e a pandemia acelerou. Né? A experiência da pandemia que nos obrigou a estar em casa e a se relacionar em todos os aspectos através das mídias, ela acelerou ainda mais a forma de produzir e de consumir cultura. Né? Então, aquilo que já era uma realidade, as plataformas de streaming para o cinema, para a música, para a TV, não é? Acelerou radicalmente, não é? Assim, todas as televisões, por exemplo, precisaram migrar para esse espaço, não é?
Hoje você tem ainda uma força muito grande das salas de cinema, mas as plataformas de streaming, por exemplo, são uma das principais formas de consumir a produção audiovisual e tem sido também, nos últimos anos, uma das principais financiadoras do desenvolvimento de séries e de filmes. Você pega essas grandes plataformas, todas elas cumprem esse papel, não é? De forma muito intensa. A literatura, por exemplo, né? Quando você vê a falência de grandes livrarias e você vê uma migração também para esse espaço da leitura digital, né? Cada vez também mais forte. Então, isso faz com que toda a cadeia, todo o ecossistema se transforme, né? Então, você vai produzir conteúdos, a mídia eletrônica, a inteligência artificial, ela está cada vez mais, se você vai para essa área, por exemplo, do design, na produção de vídeo, de mídia, a inteligência artificial está sendo cada vez mais utilizada, né, para configurar cenários, para desenvolver marcas, né, para uma série de outras questões que antes você necessitava de toda uma outra forma de fazer, né? Atravessou a produção teatral, que é uma produção fundamentalmente de corpo, de presença, mas você vê produções que foram feitas, né, todas mediadas por essas plataformas, e que mesmo hoje sendo exibidas de forma física, uma boa parte dessas experiências fazem transmissão ou fazem o registro audiovisual para depois disponibilizar por meio da plataforma. Então, as mídias, as plataformas digitais, a inteligência artificial, elas já vinham atravessando a forma de produzir, de distribuir e de consumir os produtos artísticos e culturais, e a pandemia fez isso se acelerar a níveis acentuadíssimos. Então, hoje é impossível você imaginar qualquer tipo, qualquer área que não leve em consideração essa dimensão, desde o seu momento de ser criado até chegar ali nos consumidores, né, que utilizam esses produtos, né, que consomem esses produtos. Só complementando, muito me dói também essa questão da falência das livrarias e a perda do hábito de você ler o livro físico e até mesmo de ler, que hoje em dia a gente vê uma certa relutância das pessoas de desenvolver o hábito da leitura. Hoje em dia, com audiolivros, né? Porque existem até aplicativos que eu não me recordo agora o nome. Você lê um livro inteiro em 12 minutos. Para mim, não faz muito sentido. Isso traz consequências que a gente ainda não sabe direito quais são, né? Então, eu mesmo vejo meus filhos, por exemplo, hoje na escola, o uso do computador para fazer tarefa, cada vez escrevendo menos, né? Então, isso a gente ainda não sabe direito quais são as consequências para o desenvolvimento, mas é um fato e a gente precisa entender cada vez mais para explorar o lado bom disso, né? E regular. Eu acho que tem ainda aí, nós temos uma tarefa ainda muito grande a ser feita, né? Porque a gente ainda tem muito que regular esses usos dessas plataformas, desde essa dimensão do acesso a conteúdos, por exemplo, para crianças e adolescentes, até a questão do pagamento de impostos. Isso ainda é uma grande discussão, direito autoral. Então, ainda tem aí um monte de coisa que precisa ser regulado, discutido, e que é muito importante que seja, porque transforma as nossas vidas e principalmente das gerações que já nasceram dentro desse novo mundo, né? Nós vamos receber ainda essa geração e os impactos positivos, mas também olhar para o lado negativo para que a gente possa se proteger deles. Perfeito. E, Luísa, quais são os desafios enfrentados pela indústria cultural no Ceará hoje? E quais oportunidades estão surgindo nesse mercado? Eu acho que o primeiro grande desafio que eu percebo, assim, né, e aí nesse lugar que eu estou também, de pensar política pública, que às vezes se relaciona com a indústria, mas às vezes não, né, é compreender de uma forma mais profunda a dimensão econômica da política pública de cultura e a força que ela tem de gerar riqueza. Eu acho que isso ainda não é algo que está na cabeça, né? Então, quando a gente vai pensar campos da economia, a cultura ainda não vem, né, nos setores mais tradicionais. Então, quando a gente pensa política de incentivo fiscal, política de atração de negócios, né, política de criação de ambiência, de investimento, grandes investidores,
a gente, de uma forma geral, ainda não pensa na indústria cultural. E eu acho que essa mudança de percepção sobre a cultura e a arte, ela é um passo importantíssimo para que tanto os governos, como o mercado, como a própria sociedade tenha essa visão de que desenvolver ações, sejam elas em quais áreas for, algumas são mais fortes, claro, algumas têm mais poder de mercado, quando você pensa na gastronomia, no artesanato, no design, na moda, né? Ela tem mais poder de mercado, né? Elas são mais fortes. Então, a gente precisa utilizar mais a nossa força criativa, né, nessas indústrias que já são muito fortes no Ceará. O Ceará ele tem indústria, um polo calçadista, é um polo de moda, é um polo de móveis, mas ainda distantes do universo mais da criação, né? Do universo mais artístico. Então, juntar esses polos agrega valor e faz com que aquele produto tenha um valor, inclusive, de mercado mais alto. Então, eu acho que isso é um primeiro grande desafio. E penso que a gente está em um cenário muito promissor, né? Nós temos o retorno do Ministério da Cultura, que havia sido extinto, então havia sido extinto também políticas públicas voltadas para o fortalecimento desse setor. E se você olhar para qualquer outro campo da economia, para qualquer outro tipo de indústria, não existe nenhuma delas sem o apoio público. Isso é muito importante que a gente tenha essa clareza. Então, o retorno do Ministério, e o retorno do Ministério com uma boa perspectiva de investimentos de recursos nos estados e municípios. Então, e não só uma boa perspectiva de investimento de recursos, nós tivemos a Lei Paulo Gustavo, estamos agora no início da execução da Política Nacional de Blanc, que vai durar 5 anos, não é? Mas a formulação, o pensamento e o reposicionamento da cultura brasileira como um ativo importante para o desenvolvimento do Brasil. Então, eu acho que isso é uma... A gente vive um cenário muito positivo e muito promissor para que o Brasil possa, dessa vez, né, ter um giro nessa compreensão de que as indústrias culturais, as indústrias criativas, elas são um caminho importante para gerar mais ativo e elas têm uma característica que outras indústrias, talvez a sua grande maioria, não tenha, né? Porque ela fala sobre o nosso país, ela fala sobre o nosso estado, ela constrói nossa imagem, né? Ela valoriza e cria soberania também para o nosso país e para o nosso estado, que as outras indústrias não necessariamente agregam essa força, né, que a indústria cultural tem. Então, quando você olha, por exemplo, para Hollywood, o que é Hollywood? Né? O que é que a indústria do cinema faz com a construção da imagem de Hollywood, além, obviamente, da riqueza que gera, né? Quando você olha para o movimento que a Índia tem feito, né? O movimento que a Coreia tem feito, o mundo inteiro. Você pega essa geração mais nova, né? Assim, exatamente. É todo mundo conectado com a produção cultural da Coreia. Isso não é à toa. Isso é um investimento que o governo faz na promoção da imagem do país, associando a símbolos da cultura e da arte. Então, ao mesmo tempo, ele vende o país, né, num bom sentido, vende num bom sentido, né, ele promove, é uma palavra melhor, ele promove o país, e ele gera muita riqueza, porque a quantidade de riqueza que esses grupos de produção musical, de dança, de coreografia, aí os insumos secundários que isso gera, né? O chaveiro, a blusa, o bottom, a minha enteada gosta muito. E aí a gente vai, de vez em quando, nessas lojas, os preços são impressionantes, né? O disco, Absurdos. o livro. Exatamente. Então, assim, essa compreensão, Até a ela comida, inclusive. até a comida. Você assiste Até a os comida. doramas e você vê o pessoal comendo, isso aí até uma amiga minha que assiste muito dorama, ela inclusive diz que a vontade dela, ela assiste os doramas, ela quer comer a comida que ela vê nas séries que Mas ela... é isso. Eu fiz uma viagem agora com meus filhos e o grande desejo deles ir para São Paulo, eles queriam ir para quê? Que eles queriam ir para São Paulo? Porque eles queriam ir na Liberdade para comer comida coreana. Então, assim, essa construção, né, de imaginário, ela gera uma força para que ela é simbólica, porque ela valoriza aquele país, ela cria autoestima, né, ela cria beleza, ela cria um desejo
né, nas pessoas de conhecerem os símbolos, por mais distante que seja o país do nosso cotidiano, e ela também gera muita riqueza, porque a quantidade de emprego, a quantidade de renda, a quantidade de ativos que essa produção cultural gera é incalculável. A Coreia jamais seria a Coreia de hoje se ela não tivesse feito uma indução na sua indústria cultural para ser o que está se transformando. A China, a quantidade de investimento que a China faz em sua imagem, na força da sua cultura, a diplomacia chinesa está sempre recheada das manifestações culturais, dos símbolos, da tradição, né? Então, as grandes potências do mundo associam de forma muito forte, né, a sua produção artística e cultural à imagem do país. E eu acho que o Brasil está numa janela de tempo onde isso pode acontecer. Mas para isso é importante que tanto os governos federal, estaduais, né, municipais, como a própria sociedade compreendam isso e que nós possamos cada vez mais fortalecer políticas públicas de indução e de atração de negócios nesse campo cultural e criativo, porque não sou eu que estou dizendo, a indústria tradicional ela está em crise há muito tempo, né? Ela está em crise há muito tempo e a tendência é uma transformação mesmo dessa indústria. Então, nós temos aí essa fonte inesgotável de criação, de produção limpa, geralmente é uma indústria limpa, né, que não agride, que não gera muitos danos, né, ao meio ambiente, é uma indústria mais, geralmente, né, isso claro que precisa estar sempre muito atento, mas é uma indústria que geralmente distribui mais a riqueza, né, tem salários mais justos, então eu acho que a gente só tem a ganhar apostando nesse caminho para o desenvolvimento do nosso Estado. Perfeito. E a representação de autores nordestinos na literatura nacional é uma questão importante. A gente tem aí grandes representantes, nordestinos representantes aqui do Ceará também, né? E aí eu te pergunto, como que você vê o papel da diversidade regional na construção de uma narrativa literária mais inclusiva e representativa? Eu acho que tem muito a ver com isso tudo que a gente já tem falado, né, assim, até agora. É importante só a gente sempre ter o cuidado com como a gente quer ser percebido, né, e também com o risco de alguns estereótipos. Né, eu acho que a gente está cada vez mais atento a isso, né, assim, para a gente também não caracterizar o Nordeste brasileiro, o estado do Ceará, como aquele estado da seca, da fome, né, da dor, do sofrimento. Temos isso? Temos, né? Mas temos muito mais do que isso, e, inclusive, nesse aspecto, né, o Estado já desenvolveu tecnologias importantes e de importante referência para a convivência com essa nossa característica. Então, eu acho que é muito fundamental a gente ter sempre em mente essa palavra que você usou muito, diversidade. Porque é isso, somos diversos, né? E temos diversos tipos de personagens, diversos tipos de estilos de vida, do moderno à tradição, do grande centro urbano. Fortaleza, por exemplo, é uma das maiores capitais do Brasil. Se não me engano, passou Salvador agora na última pesquisa de quantidade de população, ou está muito próximo ali, né? Então, você tem grandes centros urbanos, você tem áreas de praia, de litoral, áreas de serra, e essa diversidade, nós não podemos cair no risco de termos uma única história sobre o Ceará. Por isso que é muito importante que sejam também nós, cearenses, que possamos falar sobre nós mesmos e nós mesmas, respeitando essa diversidade racial, de etnia, de gênero, né? E nós temos um dos maiores eventos nossos, já que você falou aí da questão dos personagens na literatura, é a Bienal Internacional do Livro do Ceará, que acontecerá no próximo ano. A gente, esse ano, pretende fazer umas festas literárias em alguns municípios, né, históricos aqui do estado, já no início de construção da Bienal, e que tem nas últimas edições fortalecido exatamente essa dimensão da diversidade. Então, o tema da última Bienal foi, inclusive, diversidade, né, trazendo as mulheres, trazendo os povos indígenas, trazendo os mestres e mestras da cultura, trazendo a produção afro, de pessoas negras, né, das crianças, da juventude. Então, a Bienal é exatamente esse grande encontro dessa literatura
que é muito importante para promover imagens do nosso estado e a diversidade do nosso estado, contando as diversas histórias do que somos, né? Do que nós somos. Perfeito. E, Luísa, no caso de artistas nordestinos, quais desafios eles enfrentam ao buscar reconhecimento no cenário cultural nacional? A gente tem uma pecha do regional, né? Assim, quando a produção é no Sudeste, ela é nacional. Quando a produção é no Nordeste, ela é regional. Não que eu, não que o Fabiano falava muito isso, né? Não que eu tenha problema com o regional, mas essa concentração, não é? E aí é econômica, é de indústria, é de meios de comunicação, de projeção do Brasil no Sudeste brasileiro, no Sul-Sudeste, mas principalmente no Sudeste brasileiro, traz desafios para as outras regiões do Estado. Né? E aí, com destaque para Norte, por exemplo, Centro-Oeste, né? E também o Nordeste. Então, as barreiras, não é, que os escritores nordestinos e aí cearenses, consequentemente, precisam enfrentar para chegar até os meios de produção. Onde é que estão as editoras? Onde é que estão as grandes editoras? Onde é que estão as grandes distribuidoras? Né? Onde é que estão os grandes circuitos de financiamento? Porque é isso, você tem que entender a cadeia, né? Então, quando você olha para a cadeia de produção literária, aonde que se concentra quem financia, quem edita, quem publica, quem distribui? Não é? Quem é que diz o tipo de literatura que é nacional ou que é regional, né? Quem cria esses conceitos, né? Onde é que está a mídia que nacionaliza os temas? Todos concentrados no Sudeste. Então, esses são desafios para o campo literário, mas esses são desafios para a música, esses são desafios para o audiovisual, né? O Ministério da Cultura tem estado muito atento e tem desenvolvido algumas políticas importantes de desconcentração desses recursos, né? Quando você pega, por exemplo, a Lei Rouanet, que é uma das principais formas de financiamento da cultura brasileira, a concentração no Sudeste é dramática, é dramática. Então, quando o Ministério da Cultura cria o Rouanet Norte, aí vai criar o Rouanet Centro-Oeste, o Rouanet Nordeste, ela está estimulando, porque por que tudo se concentra no Sudeste? Né? Porque a maior parte da riqueza está lá. Então, por isso que as indústrias vão para lá, as editoras vão para lá, as grandes distribuidoras, as grandes plataformas de streaming colocam suas sedes lá. Né? Então, o Brasil fica reduzido ao Sudeste. Né? E a produção artística e cultural das outras regiões, inclusive do Nordeste, na literatura nordestina, ela não é vista. Ou quando ela é vista, ela é classificada com essa tagzinha de regional, que é muito perigosa, né? É muito perigosa. Então, para um artista nordestino, para um escritor nordestino chegar até esses lugares é mais difícil, porque a fonte de financiamento está mais concentrada lá, porque os meios de produção estão mais concentrados lá, os curadores, os editores estão mais concentrados lá. Então, existe toda uma construção também simbólica, né, sobre o Nordeste brasileiro, que a gente cada vez mais tem quebrado, porque o Nordeste tem, inclusive, nos últimos anos, crescido mais do que o Brasil. Né? E eu acho que isso vai nos ajudar, né, a fortalecer essa região, não como uma região acessória do país, mas como uma região importantíssima, com mais de 50 milhões de habitantes, né, para o Brasil crescer, produzir, né, e ser essa potência, né, que o Brasil é. Então, é muito desafiador, mas também eu acredito que a gente tem cada vez mais nos últimos anos, e aí nesse aspecto as mídias digitais elas têm o seu papel importante, né? Porque elas criam outros canais de conhecimento, né? Então hoje eu não preciso mais comprar ou seguir a editora A, B ou C para eu ter acesso a determinados tipos de conteúdo. Isso está também, eu construo alternativas, né? Através, por exemplo, desses canais de redes sociais, todos eles. Então, isso eu acho que a gente tem melhorado, a gente tem conseguido reverter esse quadro, mas é importante que as políticas públicas, principalmente as federais, olhem para isso com a devida atenção, porque essas distorções, elas prejudicam, né, o desenvolvimento de todo um povo, né? Sim, verdade. E para a gente fechar, Luísa, nossas perguntas aqui, eu gostaria de saber de você quais são as principais tendências que você enxerga no futuro próximo para a indústria cultural cearense. Eita!
Eu acredito muito na força da música cearense. Eu acho que a gente tem aí uma tendência, tanto na música mais alternativa, né? Você tem, por exemplo, o Matheus fazendo rock, que está circulando o Brasil inteiro, que é uma produção cultural mais alternativa, né? Mais um rock, como ele se denomina, um rock de favela, até as músicas mais pop, que tem ganhado, né? Também o cenário nacional. Então, acho que a música cearense teve um momento muito áureo ali no período do pessoal do Ceará, né, que também ganhou uma relevância nacional importante, com um movimento cultural importante aqui no nosso estado. O artesanato cearense, eu acho que cada vez mais há uma tendência do artesanato, da tradição, se juntar ao design do contemporâneo, então a gente tem visto muito isso. Isso é muito interessante, inclusive para preservar essa tradição, porque às vezes a gente conversando com o pessoal da CEARTE, que é a Central de Artesanato aqui do Ceará, que coordena essa política, eles falam, né, sobre o risco do desaparecimento de algumas tipologias de artesanato, porque a manualidade ela traz ali um desafio, né? Às vezes é um tempo muito grande para você desenvolver um só produto, o preço do produto não vale a pena, e aí você deixa de fazer porque você não consegue ter. E eu acho que essa associação entre a moda e o artesanato e a tradição, entre o design de produtos, então você vê hoje a cerâmica, o mobiliário, dialogando com essa tradição, eu acho que isso é uma tendência positiva, né? Porque fortalece a tradição, mas a coloca também em diálogo com o contemporâneo, porque senão ela vai ficar esquecida, né? Ela vai ficando para trás e a tendência é desaparecer. Isso é uma riqueza que a gente tem, né? Quando a gente olha o labirinto, por exemplo, a coisa mais linda, né? De você fazer. Então, você vê esse encontro com a alta moda, inclusive, vestidos de alta costura, utilizando, né, a produção de grupos de artesãs que ficam em diversos municípios do Ceará. Você tem um exemplo, eu acho que pioneiro, inclusive, assim, pioneiro não é, mas assim, começou muito esse processo, foi a Celina, né, com a Catarina Mina, que é uma marca que faz esse diálogo, então acho que isso é uma tendência muito, muito forte. E o audiovisual. Acho que o audiovisual cearense ele está numa crescente e acho que a gente pode se surpreender muito aí com essa produção no Brasil e no mundo. Perfeito. E agora, para a gente encerrar, vamos às considerações finais da Luísa. Luísa, a palavra é sua. Fique à vontade, faça suas considerações. Quero mais assim, aproveitar para agradecer mais uma vez e dizer que é muito importante que, eu sempre digo isso quando sou convidada para entrevistas, né? Assim, é muito importante que os meios de comunicação, não é, possam trazer, pautar e falar sobre a cultura e a arte, sobre temas de interesse, sobre crítica, seja ela de artes visuais, literária, de cinema, apresentar os nossos artistas, apresentar a nossa produção cultural, porque nós precisamos valorizar e falar sobre isso, né, que diz tanto a respeito de nós, mas às vezes a gente conhece tão pouco também. Né? Então, eu parabenizo e agradeço pelo convite, pela possibilidade da gente conversar sobre isso e digo que estou muito entusiasmada, porque percebo que tive a sorte de estar na Secretaria da Cultura com o retorno do Ministério e com uma perspectiva, pelo menos aí a médio prazo, de uma boa construção e de um bom fortalecimento da cultura brasileira. Então, você está na gestão pública é sempre um desafio. Então, quando você está em um contexto mais favorável, né, para o desenvolvimento das políticas públicas, isso traz também uma realização e uma possibilidade de construção muito forte. E convido a todos e todas, né, que escutarem para se interessarem pelo tema, pesquisarem sobre a nossa cultura, conhecerem os nossos equipamentos culturais, assistir cinema brasileiro e cearense, conhecer os nossos artistas visuais, nossos músicos, né? Nossa literatura, que é muito rica, que surpreende por onde vai e que é muito importante que nós cearenses possamos nos orgulhar. Nós temos, por exemplo, agora toda uma geração que fez muito pela cultura cearense, celebrando 50 anos de carreira, ou completando 80 anos. A gente tem Roger Rogério, Fausto Nilo, né? O Belchior, que infelizmente nos deixou, né? Enfim, Ednardo, Amelinha, e ver essa geração que tanto nos inspirou, né? Celebrando 80 anos, ainda produzindo muito e se encontrando com as novas gerações, é muito bonito ver o Ceará dessa forma. Então, obrigada
e espero podermos falar muitas outras vezes sobre cultura e arte cearense e brasileira. Muito bem, com isso a gente chega ao final de mais um Cenários. Agradecemos aqui a participação da Luísa Sela, nossa convidada de hoje, e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. A gente fica por aqui, mas próxima quinta tem mais. Até lá. Tchau, tchau. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.